Boa tarde a todos, nós somos o Disperciência. E mais uma vez a gente vai fazer uma entrevista aqui, temos uma convidada muito especial, que é a Alexandra Tassoni. Ela participa de um projeto chamado Projeto Jacutinga. E ela vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esse projeto e acho que vai ser uma conversa bem legal, se quiser se apresentar antes. Bom, eu sou a Alexandra, eu sou coordenadora do Projeto Jacutinga, que na verdade chama Programa de Conservação de Aves Cinegéticas da Mata Atlântica, reintrodução e monitoramento das jacutingas especificamente. Bom, o projeto ele teve início em 2010, ele é executado por uma ONG chamada SAVE Brasil, que é a Associação para a Conservação das Aves do Brasil, e o principal objetivo é de conservar as aves e os ambientes naturais onde elas ocorrem. Então a SAVE ela trabalha no Brasil inteiro e a gente tem alguns projetos específicos que trabalham diretamente com algumas aves, como por exemplo o caso do projeto da jacutinga, que aí tem a missão de reintroduzir uma espécie que é muito importante ecologicamente e super ameaçada de extinção. Então começou em 2010, então naquela época a gente já fez um primeiro trabalho de levantamento para saber como a população da jacutinga estava ali naquele ambiente. Então foram 160 quilômetros percorridos de transectos ali na Serra do Mar por um ano. Durante um ano foi encontrado só um indivíduo ali naquela área. Então, como eu falei que é um programa de aves cinegéticas, a gente escolheu especificamente a jacutinga porque a população estava muito depauperada ali no local. E ela é considerada em perigo de extinção na lista global e na lista nacional. Então, a população, a maior população ainda reside no estado de São Paulo por conta do contínuo da Mata Atlântica, ali na Serra do Mar. Mas ela, já em vários lugares, ela já foi extinta. Então, ela ocorria mais ou menos da Bahia, do sul da Bahia, até o Rio Grande do Sul, na Argentina e no Paraguai também. Mas hoje ela foi extinta do estado do Rio de Janeiro, de Espírito Santo, Minas Gerais e na Bahia. E aí a gente trabalha aqui no estado de São Paulo, especificamente ali na região de Caraguatatuba. No caso, como existe já uma população depauperada, é um reforço populacional. Mas a gente tem uma outra área em São Paulo, que fica em São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos. Porque, infelizmente, a gente fez o levantamento e lá já não tem mais nenhuma jacutinga. E por que que ela diminuiu tanto? Principalmente pela perda de habitat, porque ela é endêmica da Mata Atlântica, então não tem, o bioma já é extremamente ameaçado. E a caça, então ela é vítima de caça, principalmente por conta do problema dos palmiteiros. Então acaba sendo uma caça oportunista, porque os palmiteiros entram lá na mata para fazer a coleta ilegal do palmito, que também está ameaçado, né? E a jacutinga, ela gosta muito dos coquinhos do palmito jussara. Ela é uma ótima dispersora, uma das melhores dispersoras do palmito jussara, inclusive. Uma espécie que come muitas sementes da palmeira jussara e ela faz uma dispersão, né? Vai voando e vai defecando. E ela fica no cacho bem tranquilona, então fica ali comendo os coquinhos. E aí se o cara chega lá para fazer a coleta, né, eles ficam geralmente acampados semanas e caçam qualquer coisa. Aí o cara chega lá, vê ela ali, a galinhazinha e acaba matando. E infelizmente é um grande problema, né? E como é que funciona esses programas de soltura? Como é que vocês lidam com os animais, com essa parte mais da biologia, né? Legal. Como é que é? Bom, primeiro que todas as aves, elas vêm de cativeiro. Então, elas são nascidas em cativeiro. Então, a gente tem algumas parcerias com parceiros importantíssimos. Então, tem a CESP, a Companhia Energética de São Paulo, que mandou os 2 primeiros grupos que a gente recebeu para reabilitação, todos nascidos lá. Esse terceiro grupo a gente recebeu do Parque das Aves, lá em Foz do Iguaçu, que eles fazem um trabalho muito legal de conservação. Para receber esses indivíduos, a gente construiu um viveiro de reabilitação no meio da floresta, assim, bem ambientado, para que os indivíduos já se sintam fazendo parte do ambiente onde eles vão ser soltos, né? E aí a gente tem esse viveiro de reabilitação, recebe as aves lá. Antes de receber, a gente já faz um anilhamento dessas aves, então elas recebem anilhas coloridas para a gente conseguir identificar cada bicho dentro do viveiro. Fazem exames sanitários, porque elas têm que ir totalmente sãs, tem que estar tudo negativo, porque a gente tem um protocolo de exames necessários para que elas não tenham problema nenhum de serem, quando forem soltas, né?
E já existe um trabalho feito de uma variabilidade genética que essas aves têm em cativeiro, então todo mundo sabe que elas têm uma boa variabilidade. Então a gente pega esses indivíduos de vários lugares para manter também essa variabilidade, né? E funciona da seguinte maneira: a gente recebe o grupo, eles passam por um período de adaptação no viveiro, porque a gente tem os puleiros todos altos, justamente para facilitar o voo, que é muito importante, porque às vezes elas vêm de cativeiro, elas não têm nem a prática de voo, não tem a musculatura peitoral desenvolvida, a gente precisa que elas voem, né, e evitem ficar no chão, porque uma das coisas que acontece é que em cativeiro elas acabam comendo sempre no chão. Sim, e aí uma das coisas que a gente faz é que elas saiam do chão e fiquem sempre no alto. Tanto é que toda a comida é colocada no alto, né, em comedores suspensos. E aí elas passam por esse primeiro período de aclimatação para acostumar onde fica o comedouro e etc. Aí, a partir desse ponto, a gente começa o período de treinos. Então, a gente faz observações dos indivíduos para saber cada indivíduo quais os comportamentos que apresentam mais. Porque, às vezes, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, né? E não, eles são completamente diferentes. Cada um tem a sua personalidade. É incrível, quando você começa a observar cada um, você percebe o quanto eles são especiais, porque cada um tem a sua particularidade. Jeito, Então tem aquele mais territorialista, aquele que come mais, aquele mais briguento, tem tudo. E é bem legal, assim. E a gente faz análise das interações, para saber quais os bichos ficam mais próximos uns dos outros, como que funciona isso. Então, essa prévia de focais. O scan é muito importante quando chega no viveiro para saber quais as posições que eles estão também, que é aquele primeiro momento. Esse é importante para você ver qual bicho que está sempre junto com o outro, né? Então você consegue ver. Mas também toda uma análise comportamental dos bichos. Super importante. Uma coisa geral. Assim. Até porque como a gente tem 2 áreas de soltura em São Paulo e tem a do Rio também, que é esse grupo que está sendo reabilitado agora, hoje, eles vão para 3 áreas diferentes. Então é importante a gente saber quem tá mais próximo de quem para mandar para os mesmos lugares, né? Não separar um bicho que você já sabe que pode fazer um bando. Então, aí o processo de reabilitação começa, então vai desde treinamentos alimentares até treinamentos para reconhecimento de predadores. E a gente faz observações dos voos para saber se as aves estão bem, sabem se locomover bem. Então, tem puleiros móveis, tem corda, tem alguns arbustos dentro do viveiro, porque isso também ajuda delas a aprender a pousar num lugar mais instável e etc, né? E aí os treinamentos alimentares, elas têm a ração que elas comem diariamente, mas no dia de treinamento alimentar a gente faz retira os comedouros no fim do dia, que aí no dia seguinte elas já vão estar naquela expectativa de comida e a gente oferece um item novo. Então a gente faz coleta ali no local para ver o que tem de item novo e preferencialmente nativo já, né, da Mata Atlântica. E aí a gente oferece durante 3 dias esse alimento. Então, por um período de 20 minutos, tudo filmado, para a gente saber quais os indivíduos que chegaram, experimentaram, tiveram a curiosidade ou realmente comeram. E aí elas ficam durante 3 dias experimentando. E aí a gente consegue, pelo menos em 3 meses, oferecer no mínimo 6 frutos da Mata Atlântica, né? Aí os testes para reconhecimento de predadores, a gente utiliza um modelo de gavião, um modelo de onça, que é uma pelúcia que a gente tem, e tem o cachorro, que pessoas moram na região. E tem cachorro que entra na mata, né? E caça, né? Porque tem pessoas que caçam com cachorro também. Então a gente faz esses testes da seguinte forma: primeiro uma apresentação para ver qual a reação dos indivíduos quando eles veem um modelo que eles nunca tiveram acesso na vida. E aí tudo isso também é filmado para a gente analisar a reação de cada indivíduo. Depois de 2 apresentações, que a gente faz uns intervalos a cada 2 semanas, mostrando o cachorro, mostrando o gavião, mostrando a onça, e a gente faz um teste também só com o som do gavião, para ver qual é a reação deles, sem saber de onde vem. Aí depois dessa parte da apresentação, caso alguma não tenha respondido da maneira que a gente espera, a gente faz um teste aversivo com aquele modelo. Bom, o teste aversivo, aí ele funciona da seguinte maneira. O modelo ele passa durante 30 segundos até o meio do viveiro.
Aí ele para, entra o estímulo aversivo, que são 2 pessoas com capa, chacoalhando latas e assustando mesmo as aves por 30 segundos. O estímulo aversivo sai, aí mais 30 segundos o modelo continua passando, para elas associarem aquele modelo ruim também com uma coisa ruim. Nesse teste aversivo, a gente associa o som do gavião com o gavião, que é a diferença da apresentação, e o do cachorro, a gente associa também o cachorro com o latido. E depois disso, depois de fazer uma repetição mais ou menos 3 vezes desse estímulo aversivo, aí a gente faz um teste de memória, mais ou menos 1 mês depois do último teste de aversão. Para ver se realmente funcionou, exatamente. Aí, para avaliação, para saber quais os indivíduos podem ser soltos ou não, a gente faz uma pontuação. Então, como eu falei para vocês, os testes é tudo filmado. Então, a gente vai avaliar cada bicho. E aí, a gente tem uma pontuação de 0 a 6. E aí, a gente vai fazendo a pontuação de como que o bicho se saiu no teste aversivo, no teste de apresentação, no teste alimentar, se ele voa bem, como foi o comportamento apresentado, se é uma ave mais tímida, se é uma ave mais expansiva, ou mais territorialista. E aí, juntando todas essas informações, a gente percebe qual indivíduo realmente está apto ou não. O que aconteceu já com os 2 primeiros grupos que a gente recebeu? Do primeiro grupo, 2 aves foram reprovadas, porque eram muito mansas, ficavam muito perto o tempo todo, a gente entrava no viveiro, elas se aproximavam, e aí não é bacana porque ela fica mais sujeita tanto à predação natural como à predação do homem. E do segundo grupo, tinha um indivíduo que ele tinha um receio para voar, uma insegurança, e a gente quase não via ele voando. E tentou estimular de diversas formas e o indivíduo não voa. Então, a gente optou por não reintroduzir. Aí, o que acontece com esses que não são reintroduzidos? Eles voltam para o cativeiro e vão cumprir o papel fundamental, extremamente importante, da reprodução. Então, eles vão ser matrizes reprodutoras. Isso são papéis importantes que os órgãos, as instituições que mantêm a fauna em cativeiro, elas podem fazer e ajudar, né? Como criadouros, zoológicos, que as pessoas têm super preconceito, mas tem zoológicos tem trabalhos muito importantes, como tem também santuários ruins e santuários bons, mas as pessoas acham que só o santuário que é legal, porque não tem visita, etc. Mas às vezes esses que não têm visita, não digo todos, mas tem as suas exceções. Sim. Eles não têm ninguém ali vistoriando, e às vezes os animais estão menos bem tratados do que aqueles que as pessoas estão visitando e estão ali cobrando também. Então essas aves que não passam voltam para essas instituições que podem ser criadouros ou zoológicos, e aí ficam lá como matrizes reprodutoras. Então, do primeiro grupo foram 9 indivíduos reintroduzidos, e desses 9 a gente conseguiu acompanhar por 9 meses 7 bichos. Então a gente conseguia observar 6 indivíduos e conseguia acompanhar pelo menos uma com o satélite. E depois disso, o transmissor foi acabando a bateria, então a gente hoje já não acompanha mais tantos bichos, né? Dos 9 que foram soltos, uma foi predada, porque a gente achou vestígios de penas, que é natural, porque ela faz parte, né, entra pra cadeia alimentar, lógico que a gente fica triste, pena, né, quando perde um. Sim. Mas faz parte, pelo menos foi uma predação natural. Sim. Eu acompanho 3 ainda desse primeiro grupo, numa soltura que já completou 1 ano e meio. Olha só que legal. Então já tá a gente certo, tem muito né? resultado bacana. A gente trabalha com monitoramento em campo, vai em busca, percorre trilhas para ver se acha os indivíduos. E nesse segundo grupo, a gente soltou com um transmissor via rádio. Que aí você vai com a antena, o receptor com a antena, para procurar os indivíduos. E a gente percebeu que essa tecnologia funcionou bem, a gente achou que fosse dificultar um pouco pela mata, mas a gente conseguiu encontrar bem, a gente está monitorando uma fêmea muito bem dessa forma com o transmissor, e a gente consegue chegar até ela e observar, e quando a gente encontra esses indivíduos, a gente faz o focal deles, então faz uma observação durante 1 hora,
para ver todo o comportamento, o que ele está fazendo solto. Aí nesses momentos a gente consegue capturar vários momentos interessantes, como, por exemplo, o preto, quando o segundo grupo chegou, ele se aproximou ali do grupo e a gente percebeu que ele estava demonstrando interesse com as fêmeas que estavam lá. E justamente ele já pareou com a fêmea do segundo grupo que saiu. E agora eles estão apresentando, que está bem no período reprodutivo, eles estão apresentando comportamentos muito legais. Ele vai num cacho de palmito, de coquinho, e pega um coquinho, fica esperando ela ir até o cacho para entregar na boca dela. Isso a gente viu essa semana. Isso é bem afiliativo, né? É um bom sinal, né? Daqui a pouco, super bom sinal. Já. Exatamente. Porque a ideia ainda, no ambiente ali, ainda não atingiu a capacidade, suporte do ambiente, nada. Dá para reintroduzir ainda mais animais. Mas tem uma hora que a gente não vai mais reintroduzir, que o que a gente espera é que esses bichos... Que a população cresça pelos que já estão. Exatamente. E assim, esses que vieram de cativeiro nunca vão ser totalmente selvagens, porque ficaram muito tempo no cativeiro. E a gente recebe bichos de 15 anos até 2 anos de idade, então é uma variação muito grande. E fora esse monitoramento em campo que a gente faz, a gente conta com a participação da comunidade. Então, a SAV, ela tem um projeto que chama Cidadão Cientista, que a gente incentiva a prática de observação de aves. E aí a gente começou a fazer nesses locais de soltura essas observações com a população, convidando a população. É fundamental você trabalhar com a educação ambiental, né? Não funciona, principalmente quando é uma ave vítima da caça. Então a gente criou alguns materiais didáticos do projeto, criou um guia de práticas para a conservação das aves, enfim. A gente fez a capacitação dos professores com esse guia voltado para Jacutinga, que tem atividades lúdicas, bem bacanas para os professores trabalharem com os alunos. Então, a ideia é que eles fizessem a disseminação do projeto dentro da escola. Então, a gente conseguiu atender assim, um público razoável, assim, em torno de 2.000 pessoas, só com esse trabalho de educação. Junto com isso, a gente também trabalha com os órgãos fiscalizadores. Então, a gente informa o andamento do projeto, com a polícia ambiental também, para fazer o trabalho de combate à caça e à coleta ilegal do palmito. Bom, gente, depois dessas informações incríveis, acho que a gente pode parar por aqui. E se você gostou do vídeo, a gente vai deixar todas as informações linkado aqui embaixo. Então, você pode entrar no site, entrar no Facebook, conferir os vídeos, que ela falou que tem jacutingas bebezinhas que nasceram, se vocês quiserem ver, vai ficar incrível. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. E eu fiquei com vontade de ser voluntária. Eu acho que eu vou perguntar pra ela como é que faz. E se vocês quiserem também, já anota essas informações e é isso aí. Bom, quem tiver interesse em ser voluntário do projeto pode entrar no site da SAV, que é www.savbrasil.org.br. Aí lá tem um link que você pode entrar para fazer comentários e escrever. E aí esse e-mail vai ser reencaminhado para mim. Então pode falar que teve interesse, que viu a reportagem, né, entrevista, falando sobre o projeto. E fala que tem interesse em ser voluntário. Aí eu passo todas as informações depois, porque a gente tem que fazer uma seleção, porque às vezes tem bastante gente, graças a Deus. E os voluntários são muito importantes para o trabalho. Então, quem tiver interesse, é só mandar um e-mail. Obrigada!